Oi, turma, tudo bem? Bom, vou explicar essa atividade que está no material Trilhas de Aprendizagens. Vai começar na página 67 de matemática. Para essa atividade, vocês irão precisar de uma calculadora que poderá ser do próprio celular, ou do tablet, ou do notebook, ou uma calculadora mesmo, tá? Vocês, o que tiver, tá bom? Bom, essa atividade está falando do sistema, do valor, começa explicando aqui, uma explicação do sistema de numeração decimal. Então, que fala um pouquinho do valor posicional dos algarismos. Lembra que nós vimos na atividade que já foi? SND é Sistema de Numeração Decimal. Ele é posicional, ou seja, o valor de um algarismo depende da posição dele dentro de um número. Olha o exemplo aqui, ó. Os valores dos algarismos 3 e 7 nos números 37 e 73 são diferentes. No número 37, o algarismo 3 representa 30 unidades, porque ele está na dezena. 3 dezenas é 30. 30 unidades ou 3 dezenas, que é igual a 30 unidades. Já no número 73, o algarismo 3 representa somente unidades, 3 unidades. Ele não representa 30 unidades, porque ele só está posicionado na casa das unidades. Então, ele representa só 3. Então, observar. Então, se ele está posicionado na dezena, ele vale 30, porque 3 dezenas é 30 unidades. Se ele está posicionado na casa das unidades, ele vai valer somente 3 unidades. E o mesmo com o número 7. No 37, o algarismo 7 vale 7 unidades. E no número 73, o algarismo 7 está na dezena, ele vale 70. 7 dezenas, 70. 70 o quê? 70 dezenas? Não, 70 unidades. Porque ele é 7 dezenas. 7 vezes 10, 70. 70 unidades. Então, isso que é o valor posicional dos números. Quando eu quero falar quando eu quero, a gente já fez essa atividade lá no quadro Valor de Lugar, já fizemos na sala de aula. Quando eu quero saber qual é o valor daquele algarismo em determinado número, eu vou que ordem que ele está. Se está na ordem das unidades, das dezenas, da centena, das unidades simples, da unidade, dezena e centena das unidades dos milhares, ou dos milhões, ou dos bilhões e assim por diante. Então, esse textinho está explicando exatamente isso. Por quê? Para fazer essa atividade aqui, ó, digite na calculadora os números da primeira coluna e faça uma única operação. O que é uma única operação? É eu digitar um único sinal. Quais são as operações? Adição, subtração, multiplicação ou divisão. Essas são as operações. Para transformar o algarismo destacado no algarismo zero. Ou seja, primeiro aqui, número 91.638 e ele se transformou em 91.630. Ou seja, o que mudou? Mudou as unidades. Aqui eram 8 unidades, ficou para zero. Qual é uma única operação que eu posso fazer para transformar esse 91.638 em 91.630? Mudando somente as unidades, aí a casa das unidades. Turma, vou fazer essa daqui para vocês verem como que seria. Então, tem a calculadora. Então, a gente vai colocar esse primeiro número na calculadora, 91.638. Ó, aqui tá em negrito, ou seja, é esse número que eu vou transformar para esse aqui. E esses algarismos estão na unidade. O restante do número aqui, até aqui, ó, 91,63 está igual. Até as ordens das dezenas ele está igual.
que está mudando são a unidade, que aqui era 8 e aqui era 0. Então, vocês vão aqui, que operação vocês vão fazer? Que vocês vão usar somente um sinal. As operações elas são dividir, multiplicar, subtrair ou adicionar. Então, vamos prestar atenção, vocês sempre vão olhar. Ele era 8 e ficou para 0, ou seja, ele diminuiu. Então, a gente sabe que eu não posso usar a adição nem a multiplicação. Poderia usar a divisão, mas aqui me falta informação, né? 8 para dividir, para dar 0, não tem, porque se eu pegar 8 e dividir por 8, vai dar 1. Então, eu só posso usar o subtração, porque aqui é maior e foi para o menor. Então, vou fazer uma única operação. Então, coloco na calculadora esse primeiro número, aperto, observa aqui se ele aumentou ou diminuiu, aperto a subtração e que ele tinha 8, foi para 0, ou seja, qual é o número que 8 tira que vai dar 0? Só pode ser 8 tira 8, que vai ser igual a 91.630. E aqui você vai escrever a operação que a gente fez. Nós fizemos a seguinte operação, ó. Transformação, operação feita. Nós fizemos 91.638, apertamos a operação de menos 8. Foi essa operação que a gente fez. E aí, esse foi o resultado. Então, vamos continuar aqui, mais um exemplo. Vocês vão observar, por exemplo, nesse número aqui, 32.986, ele transformou para 32.906. Qual foi a ordem que foi transformada? Vamos observar, ó, os primeiros, até o 3, o 2 e o 9 é igual. Agora aqui é 8 e aqui é 0. E a unidade é 6 e aqui é 6. Então, qual foi o número, qual é a ordem que foi transformada? Unidade, dezena. Então, foi o 8 que está na dezena, que vale quanto mesmo? 80, né? Se ele está na dezena. Que transformou para 0. Então, se ele era maior, ele foi para menor, a gente só pode fazer uma conta, né, de menos. Então, nós vamos colocar aqui esse número, 32.986, que ele foi para 32.906. Então, o 8, para ir para 0, eu preciso fazer a subtração, porque ele era maior e foi para menor. Bom, já achei a operação. Qual é a operação? A subtração. Bom, aqui no caso, a ordem que foi transformada foi a ordem das dezenas. Então, eu tenho que tirar quanto se eu tirei 8 dezenas desse número aqui? Porque eu não posso tirar só 8, porque esse 8 aqui não vale unidades, ó, é diferente, ó. Esse aqui tá na casa das unidades, vale 8. Então, nesse aqui eu só tirei 8. Nesse daqui, esse 8 tá na dezena, então ele vale 80. Então, eu já apertei a operação menos. Então, 80. Olha lá, 32.906. Então, eu vou escrever aqui, como eu mostrei para vocês, a mesma operação que eu fiz. Vamos supor que, vamos pensar aqui, ó, presta atenção. Vamos supor que eu tivesse, eu vi aqui, ele diminuiu, então eu sei que a operação é menos. Vamos supor que eu não preste atenção aqui e coloco só, que eu não preste atenção que o algarismo 8 que foi transformado, ele está na dezena, e eu aperto só 8.
olha lá, a gente não consegue. Por quê? Não vai chegar no resultado. Por quê? Porque esse 8 aqui, ele não vale só 8 unidades, ele vale 80 unidades, ou seja, 8 dezenas. Por isso que eu preciso tirar 80 e não 8. E vocês vão fazer, vai escrever aqui o que vocês fizeram, menos 80, porque esse 8 aqui está na dezenas. E aí eu cheguei, então vocês vão escrever aqui 32.986, qual a operação que vocês fizeram? Menos, menos quanto? 8 dezenas, 80 unidades, que chegou nesse outro número aqui. E isso vocês vão fazer com todos os outros, observando sempre a posição, o valor posicional do algarismo 8, para saber quanto que vocês observar se o número está maior ou menor. Se ele era maior e foi para o menor, vai escrever a operação sempre usando a calculadora. Essa minha calculadora aqui é do próprio computador que eu estou usando, tá bom? Deixa eu diminuir. O mesmo vocês vão fazer com esse daqui, ó. Registre na tabela abaixo o que fazer para transformar o número digitado no número transformado. Vocês vão observar aqui qual é a operação que vocês fizeram para chegar nesse daqui. Sempre observando o valor posicional do algarismo dentro do número, certo? Então, se ele está nas unidades, ele vale 7. Se ele está na dezena, ele vale 70. Um exemplo, né? Se ele está na centena, ele vai valer 700. Se ele está na unidade de milhar, ele vai valer 7.000. Se ele estiver na dezena de milhar, ele vai valer 70.000. Se ele estiver na centena de milhar, ele vai valer 700.000. Então, a gente